Abra a palavra do Senhor, nós vamos ler alguns textos, mas nós vamos iniciar com 1 Timóteo, carta de Paulo ao seu discípulo, ao seu filho na fé. 1 Timóteo, capítulo 6. Do verso 1 até o versículo 13. 1 Timóteo, capítulo 6, do 1 ao 13. Amém? Todos acharam? Diz assim: todos os servos que estão debaixo do jugo estimem os seus senhores por digno de toda a honra, para que o nome de Deus e a doutrina não sejam blasfemados. E os que têm senhores crentes não os desprezem por serem irmãos, antes os sirvam melhor, porque eles que participam do benefício são crentes e amados. Isto ensina e exorta. Se alguém ensina alguma outra doutrina e se não conforma com as sãs palavras do nosso Senhor Jesus Cristo e com a doutrina que é segundo a piedade, este é soberbo, nada sabe, mas delira acerca de questões e contendas de palavras, das quais nascem invejas, porfias, blasfêmias, ruins, suspeitas, contendas de homens corruptos de entendimento e privados da verdade, cuidando que a piedade seja causa de ganho. Aparta-te dos tais. Mas é grande ganho a piedade com contentamento, porque nada trouxemos para este mundo, e manifesto é que nada podemos dele levar. Tendo, porém, sustento e com o que nos cobrimos, estejamos com isso satisfeitos. Mas os que querem ser ricos caem em tentação e em laço, e em muitas concupiscências loucas e nocivas, que submergem os homens na perdição e na ruína. Porque o amor do dinheiro é a raiz de toda espécie de males, e nessa cobiça alguns se desviaram da fé e transpassaram a si mesmo com muitas dores. Mas tu, ó homem de Deus, foge dessas coisas e segue a justiça, a piedade, a fé, o amor, a paciência, a mansidão. Milita a boa milícia da fé, toma posse da vida eterna, para a qual também fosse chamado, tendo já feito a boa confissão diante de muitas testemunhas, mantendo-te diante de Deus, que todas as coisas vivifica, e de Cristo Jesus, que diante de Pôncio Pilatos deu testemunho de boa confissão, que guardes este mandamento sem mácula e sem repreensão, até a aparição de nosso Senhor Jesus Cristo, a qual, a seu tempo, mostrará o bem-aventurado e único e poderoso Senhor, Rei dos reis, Senhor dos senhores, aquele que tem ele só a imortalidade e habita na luz inacessível, a quem nenhum dos homens viu e nem pode ver, ao qual seja a honra, o poder eterno. Amém. Amém. Feche seus olhos, vamos orar. Querido Deus, nós te damos graças e te louvamos, glorificamos e engrandecemos o teu santo nome. Tu que falas conosco através do louvor, da adoração, através dos testemunhos, através da tua palavra. Fala conosco, continua a falar conosco agora através do ministério da palavra. Fala poderosamente ao nosso homem interior, ao nosso coração. Enche-nos com a tua graça, com o teu poder e misericórdia. Enche-nos com o teu amor, ó Deus eterno, e tudo. Fala poderosamente com cada um de nós. Por isso, desde já, nós repreendemos todo mal, ó Deus eterno, que tente
arrancar de nós, ó Deus eterno, a tua palavra, a eficácia, o poder e a autoridade da tua palavra caia por terra. A tua palavra para sempre está firmada nos céus, não volta vazia, cumpre tudo que lhe apraz, que ela venha nos libertar cada dia mais, que ela venha nos conduzir na verdade, que ela venha nos curar, que ela venha, ó Deus, nos orientar, que ela venha também nos corrigir, nos fortalecer, e em tudo, ó Deus, a tua palavra se faça real nas nossas vidas, dia após dia, em nome de Jesus. Amém. Poder sentar? De todo esse texto que nós lemos, eu quero me basear primeiramente, e nós vamos ler outros textos também, no versículo 8, no final do versículo 8, que diz: estejamos satisfeitos. Satisfação é algo que as pessoas no nosso presente momento têm procurado desesperadamente. Satisfação é algo que o ser humano tem um desejo dentro dele, é inato. As pessoas procuram satisfação de várias formas, de várias maneiras, em várias situações, e muitas vezes pagam um preço muito alto por isso. Muitas vezes pagam um preço com a sua própria vida. Nós sabemos de inúmeros casos de pessoas que, buscando uma autogratificação, buscando uma autossatisfação, acabam se enveredando por caminhos que muitas vezes não tem volta. Acabam trilhando caminhos que vai desembocar em morte, como diz a própria palavra de Deus. Os caminhos diante dos olhos dos homens, aos seus olhos, são agradáveis, mas muitas vezes são caminhos de morte. O único caminho é Cristo Jesus. Amém? Ele é o caminho. Ele disse: eu sou o caminho. E hoje nós estamos vivendo momentos onde a própria sociedade, o diabo sabe usar isso muito bem. Não é exaltando o inimigo das nossas almas, não, mas ele sabe usar muito bem o engodo, o engano, né? A sutileza, para disseminar que, se você não tem muita coisa, se você não está na moda, se você não tem muitos amigos, se você não está sendo badalado por aí, você não pode estar satisfeito. Que você tem que ter sempre mais, que você tem que buscar sempre mais. E as pessoas estão confundindo algumas coisas, mesmo dentro da igreja, dentro do reino de Deus. As pessoas estão perdendo a noção do que realmente é encontrar a satisfação. As pessoas estão pegando versículo como Romanos capítulo 12, versículo 1 e 2, que diz que nós não devemos nos conformar com este mundo, mas transformar e renovar a nossa mente, para conhecer qual é boa, santa e agradável vontade de Deus. E acham que o não se conformar com o mundo é buscar plena satisfação em tudo. E isso não é verdade. Não é verdade. A satisfação está unicamente e somente em Deus. É lógico que aqui nesse texto, Paulo estava orientando a Timóteo a solidificar a fé de Timóteo, que serve para todos nós, porque ele está falando à igreja, falando ao filho dele na fé, para que ele se comportasse de maneira tal que nada que acontecesse no mundo viesse abalar a fé dele e viesse abalar a comunhão dele com Deus. Isso é o mais importante. O que tem abalado a sua comunhão com Deus? O que tem abalado a sua fé? O que tem muitas vezes tirado a esperança do seu coração? O que tem muitas vezes te desanimado? Veja, aqui ele diz algo no versículo 8
que se a igreja hoje, em pleno século 21, entendesse de uma maneira mais profunda, ia sofrer uma reviravolta. Ia sofrer uma reviravolta. O que ele diz no versículo 8 é muito sério. Ele diz: se você tem com o que se cobrir, se você tem sustento, esteja completo, satisfeito, contente. Isto é, no mínimo, uma cosmovisão, uma visão de mundo muito diferente da cosmovisão que a igreja está vivendo hoje nos nossos dias. A igreja está se distanciando na prática daquilo ao qual ela foi chamada. A palavra igreja no grego, eclésia, significa os que foram chamados para fora. Para fora de onde? Para fora do sistema. Primeiramente para fora do sistema, para fora deste mundo, para fora do conceito deste mundo, para fora dessas ideias que tanto tentam ocupar a nossa mente, que tanto martelam na nossa mente que se você não tem algo grandioso, Deus não está te abençoando. E isso não é verdade. Isso não é verdade. Não é assim que funciona. Então, ser chamado por Deus, ser chamado para fora, fazer parte da igreja é se comprometer que verdadeiramente vai procurar a sua satisfação nele, em Cristo Jesus. Quando eu falei que nós estaríamos lendo outros textos, eu quero que você abra em Hebreus no capítulo 13. Hebreus 13, versículo 1 em diante, diz assim: permaneça o amor fraternal, não vos esqueçais da hospitalidade, porque por ela alguns, não sabendo, hospedaram anjos. Lembrai-vos dos presos como se estivesse preso com eles, dos maltratados como sendo vós mesmos também o vosso corpo. Também venerados seja entre todos o matrimônio e o leito sem mácula, porque aos que se dão à prostituição e aos adúlteros, Deus os julgará. Sejam os vossos costumes sem avareza, satisfeitos com o que tendes, porque Deus disse: não te deixarei e nem te desampararei. E assim, com confiança, temos ousadia em dizer: o Senhor é o meu ajudador, e não temerei o que me possa fazer o homem. Lembrai-vos dos vossos pastores que falaram a palavra de Deus, a fé dos quais imitai, atentando para a sua maneira de viver, pois Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Não vos deixeis levar em redor por doutrinas várias e estranhas, porque bom é que o coração se fortifique com a graça, e não com manjares, que de nada aproveitam aos que a eles se entregam. Temos sim um altar, de que não tem direito de comer o que servem ao tabernáculo, porque os corpos dos animais cujo sangue é pelo pecado trazido pelo sumo sacerdote para o santuário, são queimados fora do arraial. E por isso também Jesus, para santificar o povo, pelo seu próprio sangue, padeceu fora da porta. Saiamos, pois, a ele, fora do arraial, levando o seu vitupério, porque não temos aqui cidade permanente, mas buscamos a futura. Portanto,
ofereçamos sempre por Ele, isto é, Jesus, a Deus, sacrifício de louvor, isto é, o fruto dos nossos lábios, que confessam o seu nome. Então, novamente ele diz, olha, nós temos que estar satisfeitos com tudo aquilo que Ele já tem nos dado. E ele novamente faz a alusão de sermos chamados para sair para fora, para estarmos diante dele. Eu tenho o costume de falar que quando nós começamos a entender na prática, entender verdadeiramente que Deus tem o controle de toda a situação, que é Deus que tem o controle da nossa vida, independentemente daquilo que nós estamos passando, que é Ele que tem o controle de todas as coisas e Ele não perdeu o controle, então nós podemos dizer, como diz aqui em Hebreus, entendemos que quando Deus diz, não te deixarei e não vou te desamparar, isso é verdade, irmãos, isso é verdade. É que muitas vezes, hoje, no nosso dia a dia, as pessoas estão procurando uma satisfação rápida, imediata, nas coisas desse mundo. Então, quando falta alguma coisa, ou quando ela vê alguém tendo algo e ela não tem, ela acha que simplesmente Deus a desamparou por causa daquilo. E isso não é verdade. Deus não está desamparando o seu povo. Deus está moldando uma igreja santa e moldando a igreja no caminho de perfeição. Nós não lemos todo o texto, mas o versículo 21 diz: vós aperfeiçoeis em toda boa obra. Também no texto de Timóteo diz que nós estamos caminhando, buscando um caminho de perfeição. Deus está trabalhando na igreja, amém? Ele está trabalhando na igreja. O problema é que o método, o meio pelo qual Deus trabalha na minha vida e na sua vida, muitas vezes não é um método ao qual nós entendemos com tanta facilidade, mas nós temos promessas. E eu não preciso vender um óleo de tantas lá 1000 promessas. Eu não preciso usar de... Veja o que ele diz aqui: não vos deixei levar em redor por doutrinas estranhas. Deus não volta atrás com a sua palavra. Se Ele disse, se Ele prometeu que nós não estamos desamparados, nós não estamos desamparados. Amém. Se Ele prometeu e disse que Ele cuida de cada um de nós, então Ele cuida de cada um de nós. Nós não estamos, nós não somos órfãos. Entenda isso. Lendo de vários livros que eu já li, lendo um certo livro que falava sobre um ex-homem que professava o satanismo, ele disse que no meio satânico, as pessoas, eles separam as pessoas em classes. Eles como filhos do diabo, os cristãos como filhos de Deus, e os demais são órfãos. Porque os demais não têm ninguém. Porque o próprio diabo não tem por filhos verdadeiramente aqueles que não servem a ele. E nem todos os seres humanos são filhos de Deus, mas aqueles que são filhos de Deus são aqueles que reconheceram a Jesus como seu único e suficiente Salvador, que nasceram de novo. Agora, nós não somos órfãos. Nós temos uma filiação, e a nossa filiação é através de Cristo Jesus. Amém. Jesus disse isso claramente quando ele, falando com os fariseus, ele falando com aqueles que acreditaram nele, Jesus disse: olha, se vocês acreditam em mim, vocês vão conhecer a verdade, e a verdade vos libertará. E eles se espantaram com aquela palavra. Mas como assim? A verdade vai nos libertar? Nós não somos escravos de ninguém, nós somos livres. E Jesus disse: não, vocês não estão entendendo. Vocês ainda estão presos, vocês ainda estão amarrados de uma maneira de pensar errado, que leva vocês a se tornarem cativos do pecado. E o pecado escraviza.
escraviza o homem. O pecado mantém a mente humana presa nas coisas desse mundo. Por isso Jesus disse, olha, a igreja é formada por aqueles que são tirados do mundo, são chamados para fora do sistema. Como diz aqui que nós vemos em Hebreus, nós somos chamados para fora do arraial, chamados para fora desse sistema de coisas. Então conheceremos a verdade, e a verdade de Deus nos liberta de tudo aquilo que nos oprime, amém? Amém. De tudo. A palavra de Deus é a única coisa que pode libertar o homem. Nada mais liberta o homem a não ser Cristo Jesus. O poder do Espírito Santo agindo na vida, no coração do ser humano. Essa é a verdadeira liberdade. E aí eles se espantaram com as palavras de Jesus, e Jesus disse, olha, porque vocês falam que são livres, porque são filhos de Abraão, eu vos digo que vocês não são filhos de Abraão, mas vocês são filhos do diabo. Porque vocês não conhecem a liberdade dos filhos de Deus. Vocês ainda não foram totalmente libertos. Hoje em dia, uma das maneiras, uma das formas do diabo aprisionar as pessoas, e a maior prisão, irmãos, é a prisão mental. A forma, o meio pelo qual as pessoas pensam. Essa é a maior prisão do homem. Infelizmente é assim. O diabo consegue muitas vezes aprisionar milhões de pessoas com um sistema de pensamento errado. Consegue desviar milhões de pessoas com um sistema de pensamento que leva as pessoas para longe de Deus. E as pessoas estão aprisionadas e vivendo numa prisão, achando que estão livres. As pessoas estão vivendo com doutrinas estranhas, mesmo muitas vezes dentro da própria igreja. Estão aprisionadas em costumes, em métodos, em organizações, e não estão satisfeitas. E buscam uma satisfação que não vão encontrar em métodos. Ah, mas você leva isso aqui para casa que vai funcionar. Não. E a pessoa leva. As pessoas estão buscando satisfação em coisas. Querem ter mais para se satisfazer. E isso não traz satisfação. Um exemplo muito claro disso é o aumento, assim, tão grande do número de pessoas se suicidando, até aqui no Brasil. Algo que era, infelizmente, muito grande só nos países europeus, nos países mais ricos, como Finlândia, Suécia, Dinamarca e outros países ali da Europa e do norte, né, da Ásia, onde as pessoas já têm de tudo e não se completam e não entendem o que é verdadeiramente a satisfação, porque a satisfação é somente em Deus, e chega em um determinado ponto da vida onde as pessoas acabam se matando por não terem satisfação na vida que levam. Isso agora está chegando ao nosso país, aos nossos meios. As pessoas buscando desesperadamente satisfação. Os adolescentes e jovens buscando satisfação no corpo, na maneira de viver desenfreada. Querem porque querem um corpo perfeito, uma imagem perfeita, porque é isso que se vende na TV, é isso que se vende na mídia. Que se você não tiver um corpo perfeito, se você não tiver uma imagem perfeita, você está devendo para a sociedade. Você não é nada. É errado. Engano, engodo, mentira. Os relacionamentos têm que ser feitos simplesmente através daquilo que você tem. Enfim, as pessoas estão buscando esse tipo de coisa e não buscando a verdadeira satisfação. Aqui, mais
em Filipenses, no capítulo 3, a partir do verso 7, Filipenses, capítulo 3, versículo 7 em diante. É o coração disso que nós estamos tratando nesta noite. Paulo, escrevendo a carta à igreja de Filipos, no capítulo 3, do versículo 7 em diante, diz assim: mas o que para mim era ganho, reputei-o como perda por Cristo. E na verdade tenho também por perda todas as coisas, pela excelência do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor, pelo qual sofri a perda de todas estas coisas, e as considero como esterco, para que possa ganhar a Cristo, e eu seja achado nele. Não tenho a minha justiça que vem da lei, mas a que vem pela fé em Cristo, a saber, a justiça que vem de Deus pela fé, para conhecê-lo e a virtude da sua ressurreição e a comunhão das suas aflições, sendo feito conforme a sua morte, para ver se de alguma maneira eu possa chegar à ressurreição dos mortos. Não que já a tenha alcançado ou que seja perfeito, mas prossigo para alcançar aquilo pelo qual fui também preso por Cristo Jesus. Irmãos, quanto a mim, não julgo que haja alcançado, mas uma coisa eu faço, e é que, esquecendo-me das coisas que para trás ficam, e avançando para que as estão diante de mim, prossigo para o alvo, pelo prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Pelo que todos quantos já somos perfeitos, sintamos isto mesmo. E se sentis alguma coisa de outra maneira, também Deus vô-lo revelará. Amém. Esse texto diz claramente que, primeiro, Paulo, ele teve todas as oportunidades de buscar satisfação naquilo que ele tinha, naquilo que ele era e naquilo que as pessoas achavam que ele era. Ele está se referindo a ele diz: olha, eu, circuncidado ao 8º dia, da linhagem de Israel, da tribo de Benjamim, hebreus dos hebreus, segundo a lei, fariseu, segundo o zelo, perseguidor da igreja, segundo a justiça que há na lei, na Torá, né? Irrepreensível, homem que teve acesso, né, ao Sinédrio, falava várias línguas, de dupla cidadania, judaica e romana. Ele era reconhecido em vários países, tinha acesso a muitas coisas, criado aos pés de Gamaliel. Enfim, um homem que poderia dizer: estou realizado, ou busco as minhas realizações em tudo isso. Em outras palavras, hoje ele seria um homem muito bem sucedido, pois estudou nas melhores escolas, tinha acesso à elite, tinha aquilo que era do melhor. Mas chegou um determinado momento da vida de Paulo que ele diz assim: tudo isto que eu tinha, todo o meu ganho, tudo aquilo que eu adquiri, e lógico que ele até reconhecia que Deus tinha dado tudo aquilo a ele. Ele reconhecia isso. E nesse ponto nós devemos abrir um aspas, porque ele reconhecia desde pequeno que Deus já estava trabalhando na vida dele. Ele mesmo disse: eu fui escolhido por Deus no ventre da minha mãe. Então, antes mesmo de ele conhecer a Cristo, ele já
glorificava a Deus por aquilo que ele tinha tido de oportunidade. Ao ponto que ele mesmo declara que quando ele começou a perseguir a igreja, a encarcerar os cristãos, a levar os cristãos diante dos juízes para serem mortos por amor a Cristo Jesus, ele achava que estava servindo a Deus. Ele achava que ele estava fazendo o correto. Ele achava que tudo aquilo era importante. E até aquele ponto da vida de Paulo era importante. Observe, irmãos, muitas coisas na nossa vida que hoje é importante para nós, realmente é importante. Mas quando nós começamos a entender quem é Cristo Jesus na nossa vida mesmo, algumas coisas começam a perder importância. Isso é gradativo. A gente começa a perceber que tudo aquilo que nós buscamos, tudo aquilo que nós lutamos, tudo aquilo que nós colocamos diante de Deus, tudo aquilo que nós lutamos, vai perdendo a importância quando nós conhecemos verdadeiramente Deus e entendemos Ele na nossa vida. Nós temos sonhos, objetivos e planos. Em algum momento da nossa vida, a nossa satisfação está naquilo. Em alguns momentos nós estamos satisfeitos com a casa que temos, com o carro que temos, com aquilo que nós estamos estudando, com aquilo que nós estamos realizando. Mas olhe o que Paulo diz. Chegou um determinado momento na vida de Paulo que ele diz: tudo aquilo que eu conquistei, tudo que até o presente momento ele tinha conquistado, quando ele entendeu a pessoa dele em Cristo Jesus, aquilo começou a perder o valor. Começou a perder o valor. Lembre-se que nós lemos em Hebreus que diz que nós não somos dessa cidade. Nós não somos aqui. A nossa cidade é celestial. Nós somos chamados para fora, nós somos chamados para um outro nível. Quando nós começamos a entender um pouco mais isso, nós começamos a compreender que tudo aquilo que nós estamos muitas vezes lutando, se esforçando tanto para conquistar, que aos nossos olhos parece valer tanto a pena, não é que Deus não se agrade disso. Em nenhum momento Deus deixou de abençoar a Paulo. Entende isso? Mesmo quando Paulo era o perseguidor, irmãos, ele teve a oportunidade de ser criado aos pés de Gamaliel. Ele tinha acesso ao sinédrio. Ele era um homem realizado, dupla cidadania. Em nenhum momento Deus deixou de abençoar a Paulo. Veja, em nenhum momento ele disse que aquilo na vida dele foi maldição. Ele só disse que perdeu o valor quando ele realmente entendeu o que é Cristo Jesus. Quem é Cristo Jesus? Perdeu o valor. Ele mesmo diz: olha, tudo para mim que era ganho, reputei-o como perda por Cristo. Perdi tudo. Perdi tudo. Ele poderia buscar de alguma forma, de alguma maneira, manter o que ele tinha. Poderia. Ele poderia buscar manter o seu status, manter a sua posição, manter as suas amizades, manter o seu ciclo social. Poderia? Lógico que poderia. Mas ele disse: olha, isso para mim agora não importa mais. Porque Cristo se revelou a mim. Depois ele diz: na verdade, eu tenho também por perda, não só isso, mas tudo. Tudo perdeu sentido para mim. Essa sociedade, esse sistema, essa maneira de pensar das pessoas, tudo isso perdeu o sentido para mim.
pela excelência de conhecer Cristo Jesus. Por isso, em uma outra passagem, o próprio apóstolo Paulo diz que em Cristo, por Cristo e para Cristo são todas as coisas. Ele também diz em um outro versículo que o conhecimento, a soma de todas as coisas, de toda a revelação, está em Cristo Jesus. Tudo está nele. Nele. Então, a fonte da verdadeira satisfação é Cristo. É Ele. Está tudo nele. Eu lembro o testemunho de um pastor americano, ao qual eu acompanhei por muitos anos, alguns anos que ele veio aqui no Brasil, eu fui em alguns seminários, e eu lembro de um testemunho dele, que ele disse: olha, eu já tinha passado muitos e muitos anos de ministério. Muitas pessoas já tinham sido curadas através de milagres, através desse ministério. A igreja ao qual ele dirigia era uma igreja assim, de milhares e milhares de pessoas. Para os irmãos terem ideia, ele tinha um centro de oração, e ainda tem, né? Um centro de oração na cidade de Tulsa, nos Estados Unidos, que funciona 24 horas por dia, mais de 100 pessoas orando 24 horas por dia. Imagina o que é isso. Mais de 100 pessoas. Entra uma e sai outra, entra uma e sai outra. Mais de 100 pessoas orando pelo reino, 24 horas por dia. Ainda vamos chegar lá, irmãos. Amém. Glória a Deus. Por isso os milagres acontecem. Entende? Mas ele disse que o que mudou a vida dele num determinado momento, ele passou por uma perda muito grande, né? O filho mais velho dele morreu num acidente de carro. E como pai, ele ficou assim, chocado, desesperado. Mas Deus agiu no coração dele de uma tal forma, derramando do amor de Deus no coração dele, que ele disse que ele foi impactado num período da vida dele, depois de vários acontecimentos, até que aos nossos olhos seriam assim incompreensíveis, que ele disse: olha, Deus, Cristo Jesus, é imensurável, não dá para explicar. E esse testemunho dele me recordou o testemunho de um outro pastor, também depois de passar por várias experiências, que estava próximo da casa dele, tinha uma montanha, e ele subia naquela montanha para ficar orando ali. Às vezes ele passava noites inteiras orando ali, e uma certa noite ele estava orando naquela montanha, e de longe ele viu um homem subindo também pela montanha, e ele estava ali orando, e de repente, rapidamente, aquele homem já estava perto dele. Então ele percebeu que não era um homem, era um anjo, vestido com roupas normais, de cor caque, e chegou perto dele, e se assentou, e ele olhou para ele, e ele falou: você sabe por que eu estou aqui? E ele falou: não, eu sei, eu estou orando por resposta de algumas coisas assim, assim, assim. E eles conversaram por vários tempos, por vários momentos, várias horas. E o anjo falou: agora eu tenho que ir, a resposta que você queria você já tem. Ele falou: não, eu preciso perguntar uma coisa mais. E o anjo falou: olha, não me demore, eu preciso ir. Ele perguntou: como ele é? Falou: ele quem? Cristo Jesus. Como ele é? E o anjo olhou para ele e falou assim: não tenho como te explicar. Só o olhar dele sobre nós, anjos, é algo imensurável. Não dá para explicar o amor dele derramado em nossos corações. Amém. Então, as pessoas hoje, nos nossos dias, estão perdendo tempo,
porque estão buscando a sua satisfação em muitas outras coisas, mas não entendem que a maior satisfação é Cristo Jesus. É Ele que supre todas as nossas necessidades. Eu não estou falando de necessidades materiais, irmãos. Estou falando é preencher o nosso coração dia após dia. Por isso ele ainda continua, ele diz assim: olha, eu tenho por perda todas as coisas pela excelência do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor, pelo qual sofri a perda de todas as coisas e as considero como esterco, para que possa ganhar a Cristo e eu seja achado nele. Tenho que estar nele. Outro texto que nós lemos em Timóteo diz: olha, nós temos que estar nele, estar em Deus, estar em Cristo Jesus. A oração sacerdotal de Cristo Jesus, a oração perfeita, a oração completa, a oração que forma a igreja, que supre todas as coisas. Jesus disse: Pai, eu quero que o Senhor esteja neles, como o Senhor está em mim, e que eu possa estar neles, para que nós possamos ser um. Estar nele é ter a maior satisfação de todas. Glória a Deus. Não existe outra maior satisfação. É estar em Cristo Jesus. Agora, observe que Paulo diz assim: olha, seja achado nele pela fé, mas que venha pela fé estar em Cristo Jesus. Quero conhecer a virtude da sua ressurreição, a comunicação das suas aflições, sendo feito conforme a sua morte, para ver se de alguma maneira eu possa chegar à ressurreição dos mortos. Veja, Paulo estava falando de algo estando vivo. Mas o que Paulo estava querendo? Paulo estava querendo a mesma experiência. A palavra de Deus diz em Romanos que nós fomos mortos em Cristo Jesus e também ressuscitados nele pela fé. Em Coríntios também diz isso. Então o que Paulo está querendo dizer aqui é que ele queria sentir desse poder, dessa comunhão, de verdadeiramente estar morto para as coisas do mundo e estar vivo completamente para Deus. Parece que hoje houve uma inversão de valores dentro da igreja. As pessoas estão vivas em relação aos desejos e à busca de satisfação no mundo, e parecem que estão morrendo para Deus. Não encontram mais satisfação nele, não tem mais satisfação em louvar a Deus. Lembre-se, hoje no início do culto nós falamos: nós estamos aqui para apresentar a Deus o nosso culto. Viemos louvar e engrandecer o nome dele. Nós lemos em Hebreus que Deus se alegra com o fruto dos nossos lábios, que é o nosso louvor, que é a nossa adoração. Sabe, o que virou o culto? Não sei dizer. As pessoas parecem que não têm mais alegria, não têm mais satisfação em louvar e glorificar a Deus. Parece que isso se perdeu com o passar dos anos. E ele continua e ele diz assim: não que eu já tenha alcançado ou que seja perfeito. Ele usa uma palavra no grego aqui, ele usa duas vezes. Primeiro, no versículo 12, ele diz: não que já alcançamos ou que sejamos perfeitos. Mas no versículo 15 ele diz: pelo que todos quantos já somos perfeitos. Então existe a possibilidade de estarmos completos em Deus, porque
esse termo perfeito no grego é o mesmo termo que Jesus usou na cruz do Calvário quando disse: está consumado, completo, repleto, cheio. Então a igreja hoje precisa estar cheia do Espírito Santo de Deus. A igreja precisa estar cheia da unção, cheia da pessoa de Cristo Jesus. Amém. Por isso ele diz: olha, caminhamos, prossigamos para isso. Ele diz: olha, prossigo para alcançar aquilo para o qual também fui preso por Cristo Jesus. Fomos presos a Cristo Jesus pelo seu sacrifício na cruz do Calvário. Mas ele diz: irmãos, porquanto a mim não julgo que haja alcançado, mas uma coisa eu faço. E o que ele faz? Que tem que ser o exemplo para nós, dia a dia. Ele diz: primeiro, esqueço das coisas que já se passaram. Irmãos, o que passou, passou. Se nós podemos aprender alguma coisa com o passado, aprendemos. Ponto, acabou. Olhe para frente, siga adiante, continue no caminho. Ele diz: uma coisa eu faço, deixo as coisas que se passaram para trás, esqueço-me das coisas que ficam para trás e busco o alvo. Avanço para o alvo que está diante de mim. Esse alvo é Cristo Jesus. Hebreus capítulo 12 diz que Ele é o autor e o consumador da nossa fé. Ele é o alfa e Ele é o ômega. Ele é o princípio, Ele é o fim. Tudo está nele e tudo é dele, para Ele e por Ele. Ele é o nosso alvo. Então a igreja está correndo para Cristo Jesus. Quando a igreja entender que tudo o que nós realizamos aqui na face dessa terra não é para colocarmos mais uma pedrinha na nossa coroa lá no céu, mas é para conhecer a Ele, então nós vamos começar a entender quem é Cristo Jesus na nossa vida. Porque hoje, irmãos, infelizmente, parece que as pessoas estão dentro da igreja fazendo as coisas dentro do reino, ou para o reino, ou falando que é para o evangelho, dentro do evangelho, mas esperam gratificação, esperam satisfação, esperam receber alguma coisa em troca dentro do próprio reino. Ora, esse não é o objetivo. Não é esse o foco. Não é para isso que nós somos chamados. Então, as pessoas hoje procuram uma autorrealização. Paulo diz: não, eu não tenho autorrealização. Aí você encontra com um irmão na rua, e o irmão, está tudo bem? Está indo na igreja? Ah, não estou indo mais não. Por quê? Ah, não, eu estou bem em casa. Eu me completo. Eu me autorrealizo. Verdade, irmãos. Não sou contra as mensagens na internet, ao ponto que estamos gravando para eles. Não sou contra as mensagens na televisão, que às vezes, dependendo de onde você está, realmente não tem condições, então você liga uma TV e assiste uma mensagem. Mas o que eu sou contra? As pessoas deixarem de congregar, de se reunir, de apresentar o seu culto a Deus e basicamente buscarem só a sua autossatisfação. Ah, ouvi uma boa palavra, está de bom tamanho. Ah, não, já ouvi uma boa mensagem, está de bom tamanho. Mas não conhecem a Cristo. Não estão buscando o alvo. Ainda buscam a sua satisfação e as suas realizações simplesmente nas coisas daqui. Estão buscando se completar com as coisas daqui. Nível muito baixo, irmãos.
nível da igreja hoje. Me incluo nela, faço parte desta igreja. Estou vivendo com cada um dos irmãos aqui. Meus irmãos que não vieram hoje, mas que são daqui. Fazemos parte de uma cultura opressora, mentirosa, de autossatisfação, onde as pessoas estão se iludindo, achando que a igreja já está vivendo vias de um grande avivamento. Ilusão. As pessoas não estão nem buscando mais Cristo Jesus como alvo, como buscava há 50, 60, 100 anos atrás. As pessoas se espantam quando nós falamos de grupos de irmãos que oraram, por exemplo, por 100 anos. Sabiam disso? Um grupo de oração que durou 100 anos. E hoje nós oramos 5 minutos e achamos que está tudo bem. Já estourei o meu prazo. Verdade, irmãos. A igreja está se iludindo a si mesma. Isso é verdade. Não podemos continuar na ilusão. Deus tem planos, Deus tem um plano maior para toda a humanidade, mas Deus tem um plano para a igreja, para cada um de nós. E Deus está trabalhando no nosso coração para entendermos que somente Ele e nele nós vamos alcançar o objetivo ao qual nós fomos chamados. Em Hebreus, no capítulo 12, mesmo no versículo 3, diz que nós fomos chamados para uma carreira, nos foi proposto uma carreira de fé. O que acontece é que a igreja parece estar meio distante dessa carreira, está meio longe disso, mas nós temos esperança. Amém? Temos esperança. Deus não desiste de nós. Amém. Ele disse: olha, não vos deixarei, não vos desampararei em momento algum. Deus nos dá a garantia, e por isso nós podemos dizer com confiança: se Deus é por nós, quem será contra nós? Se Deus é por nós, o que temerei eu que o homem me possa fazer? Porque é Deus que se compadece da igreja, é Deus que trabalha no nosso coração, age no nosso coração. Basta entendermos que a nossa busca maior é por Ele, está nele e não nas coisas ao nosso redor. Quando a igreja entender isso, irmãos, realmente faremos proezas. E aí não vai ser só jargão não, hein? Não vai ser só versículo decorado. Vai ser na prática, no nosso dia a dia, no nosso trabalho, no nosso lar, na educação dos nossos filhos, nos nossos estudos, no nosso dia a dia. Nós faremos grandes coisas, porque é Cristo que opera em nós, tanto o querer como o efetuar. É Ele que tem o poder, não somos nós. É Ele que tem a autoridade, não somos nós. Quando estamos aí batendo cabeça procurando um monte de coisa, eu fico imaginando na minha humilde cabecinha aqui, Deus olhando lá do céu, falando: esse povo ainda está batendo cabeça, correndo para lá e para cá, buscando um monte de coisa, e eu aqui esperando que eles entendam quem eu sou, o que eu sou na vida deles, e eles ainda estão se perdendo com um monte de coisinhas que não compreendem como funciona.
e acham que tem todo o controle de tudo, e quando algo escapa do controle se desesperam, sendo que é Ele que tem todo o controle. Glória a Deus. Glória a Deus. Nós ainda não entendemos tudo que Deus quer para a nossa vida, mas estamos no caminho. Amém. Estamos no caminho. E Deus tem muito a realizar com nossas vidas. Amém. Mas temos que criar, enraizar no nosso coração esse desejo de conhecer como Ele verdadeiramente é. Amém? Amém. Vamos orar. Feche seus olhos. Querido Deus, perdoa-nos se em vários momentos da nossa vida temos buscado nos satisfazer com as coisas deste mundo. Mesmo quando tentamos muitas vezes viver uma vida santa, mas muitas vezes nos deixamos levar por aquilo que o mundo tem oferecido e achamos que de alguma forma, de alguma maneira, nós vamos encontrar alguma satisfação naquilo que o mundo oferece, porque na verdade nós já fomos chamados para fora dele, já fomos chamados para fora desse sistema, para fora deste mundo, já estamos mortos com Cristo, como diz ali na carta de Paulo aos Efésios. Estamos mortos com Cristo Jesus, morremos para este mundo, para vivermos para Deus, somos vivificados em Cristo Jesus, porque estávamos mortos nos nossos delitos e pecados. Pai querido, Pai amado, no nome de Jesus, que possamos entender, compreender a cada dia mais, que todas as coisas estão em Cristo Jesus, e são em Cristo Jesus. Não existe nada fora de Cristo Jesus que possa nos satisfazer, que possa nos alegrar, que possa verdadeiramente preencher o nosso coração. Somos gratos sim pela nossa família, pela tua igreja, pelos nossos irmãos em Cristo, ó Deus, pelo trabalho que o Senhor nos concede, pelo fruto das nossas mãos. Somos gratos sim pelo nosso lar, pela nossa casa, pelos bens que o Senhor tem nos dado, mas não são essas coisas, não são as coisas, não são os objetos que podem nos satisfazer, Senhor, porque todas essas coisas passam. Nós não podemos levar e não vamos levar nada daqui. Pelo contrário, a tua palavra diz que nós não buscamos casa terrena, não buscamos coisas aqui, mas a nossa casa é celestial. E se o nosso corpo, se a nossa casa terrena se corrompe, a nossa casa espiritual se renova dia após dia em Cristo Jesus. Por isso nós te louvamos e te glorificamos. Pai, ajuda-nos a entender que quando nós compreendermos como o reino de Deus funciona, que quando nós compreendermos que o Senhor tem o controle de todas as coisas, que quando nós entendemos que verdadeiramente o Senhor não volta atrás com tua palavra, e que o Senhor diz que o Senhor cuida de cada um de nós, que o Senhor tem toda a autoridade e todo o poder, quando nós compreendemos isso, e como diz a tua palavra no livro de Hebreus, no capítulo 4, quando nós conseguimos entrar no descanso de Cristo Jesus, que não é o dia do sábado, não é o ano sabático, mas é verdadeiramente o descanso eterno, o descanso diário em Cristo Jesus, todas as coisas nos serão acrescentadas, porque verdadeiramente o reino de Deus vai ter prioridade no nosso coração e na nossa vida. Nós vamos entender como funciona verdadeiramente o propósito da tua vida em nossa vida, e aí não será simplesmente uma frase, mas aí poderemos dizer verdadeiramente como Paulo diz: não mais eu vivo, mas Cristo vive em nós, porque morremos com Cristo Jesus e agora nós somos nova criatura, e todas as demais coisas se fez nova.
novas na nossa vida. Vivemos novidade de vida em Cristo Jesus. Por isso, ajuda-nos, Senhor. Continua a falar conosco através de sonhos, visões, através do testemunho interior do Teu Santo Espírito no nosso coração, através da leitura, da meditação na Tua Palavra, através do louvor, através, ó Deus, de várias coisas que o Senhor tem falado conosco e continua, Senhor, a falar ao nosso coração. Fortalece-nos, perdoa-nos, conduz a cada um de nós na verdade da Tua Palavra.